Salve, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre comportamento, doutrina e compromisso de um médium com a sua casa espírita, com o seu terreiro de umbanda, com o seu barracão, com a sua igreja, que seja, com o seu templo. Eu vejo, sem medo de errar, mais de 99% dos terreiros que eu conheço, os médios são excessivamente cobrados em relação à presença nas casas, participação nos trabalhos. Mais até do que ajuda financeira, que eu sei que muito terreiro perturba os médios com isso. E eu também entendo, terreiro não vive de luz, né? Terreiro tem que pagar água, tem que pagar muitas vezes aluguel, tem que pagar uma série de questões, se custear, né? Então precisa de dinheiro. Agora, realmente, mais de 90%, 99% dos terreiros que eu conheço, há uma cobrança muito forte em relação à presença. No centro que minhas entidades dirigem, isso não existe. A gente segue muito uma linha de pensamento implementada pelo Caboclo Mirim, indiferença construtiva. Então, a gente deixa as coisas acontecerem e cada um é responsável muito pela sua própria dinâmica. O terreiro já tem a organização dos graus, todo mundo sabe a sua função. Então, estar presente, se comprometer com os trabalhos da casa, vai muito da cabeça de cada um. É claro, a pessoa está 3 meses sem comparecer no terreiro, 3 meses sem contribuir com a casa em nada. Eu tiro no centro, entendo que eu não devo me explicar, é autoexplicativo, né? Se você não está 3 meses na casa, você não está na casa, gente. Então, eu não chamaria isso de expulsão nem de desligamento. Simplesmente eu materializo o que já está na prática. Né? Por que eu estou falando nessa coisa de presença? Tem muito médium que realmente só tem condição de vir numa gira de final de semana ou num determinado dia no mês, por conta de filho, de trabalho, de estudo, uma série de questões. Mas o que se vê muito são duas situações. Uma é os médios terem tempo, mas não têm vontade, nem nenhum tipo de compromisso em relação. Sabe que a casa precisa de médium, seja para desenvolver os iniciantes, seja para atender assistência com passe ou com consulta, e simplesmente fingem que isso não acontece e simplesmente não vem. Paciência. É preciso que cada um entenda o seu dilema, sua conduta, seu compromisso, seu juramento. Muitos são médios juramentados. Em relação a contribuir para o funcionamento daquele local caritativo. Então, sempre que as coisas se dificultam pela ausência, isso afeta o funcionamento do terreiro, consequentemente vai afetar a vida desse médium. Porque o terreiro vai castigar ele? Não, gente. Mas quando ele não cumpre com o seu compromisso junto às suas próprias entidades, elas não vão atrapalhar a vida dele, mas muitas vezes elas não vão ter âmbito de ajudar ou facilitar certas questões. Então as coisas muitas vezes se complicam. Porque é muito fácil reclamar da espiritualidade, das entidades, porque a gente muitas vezes não percebe a influência dela no dia a dia, só quando ela nos falta. Aí quando falta, dói, complicado, as coisas se arrastam. Então, seria inteligente, plausível das pessoas estarem mais presentes e serem mais comprometidas com as causas dos templos que elas abraçam.
Mas não pode ser uma coisa por obrigação ou por medo. Eu vejo muito se você não vier na limpeza ou na sessão disso, daquilo, você vai ser suspenso, não sei. Eu não funciono assim. O terreiro da minha entidade não funciona assim. A pessoa tem que ter um entendimento e sentir isso no seu coração e na sua mente racional, que a presença dela no terreiro, naquele trabalho caritativo, é benéfico para ela e para casa. Assim ela não se sente usada, não se sente desgastada e, pelo contrário, vai sair leve, satisfeita e com sentimento de dever cumprido. E isso, gente, cada um tem que se adaptar à sua própria verdade, à sua própria casa. Por que eu digo isso? Vou dar o exemplo da espiritualidade. Muitas vezes uma entidade é atrelada a um médium, tem uma ligação ancestral com aquele médium, e ele vem como guia daquela pessoa, tenta influenciar assim, assado. E essa pessoa, vamos dizer que ela está atuante num centro kardecista. E aquele espírito está feliz porque ela está dentro de uma egrégora caritativa, que busca esclarecimento e tudo mais. Está sendo uma pessoa tentando trazer os ensinamentos de Kardec do dia a dia, sendo uma pessoa mais equilibrada e tudo mais. Mas muitas vezes a essência daquela entidade não seja trabalhar no centro espírita. Mas ela aceita, respeita o livre-arbítrio do seu médium. E ali, muitas vezes, se ela tiver que chegar, ela chega com uma roupagem de uma encarnação acessível àquela formatação de trabalho. Por um motivo qualquer, se ela migrar para a Umbanda, indiferente da vertente de Umbanda, o Molocô, o que quer que seja, muitas vezes aquele espírito vai poder se mostrar da forma que ele se sente melhor. Como também acontece ao contrário, gente. Tem espírito que não tem nada a ver com esses arquétipos de Umbanda, com criança, com caboclo, com preto velho, mas vê na busca do seu médium e ver ele feliz ao se encontrar no trabalho de caridade dentro da Umbanda, ele vai buscar exercer uma roupagem fluídica que permita com que ele se apresente na Umbanda, ele vai se agregar a uma falange específica que ele tenha mais afinidade e vai aprender como se comportar dentro daquela egrégora, dentro daquele tipo de trabalho. Então, por que eu estou falando isso? Você vê que os espíritos que acompanham a gente, a ancestralidade, eles se adequam, muitas vezes, às nossas escolhas para poder exercer o âmbito da caridade, o trabalho de amor ao próximo. Então, se eles se adequam, estão sempre prontos a se dedicar, a se esforçar nesse sentido, isso deveria ser um exemplo para os médiuns, para que eles possam se dedicar mais e dar mais valor ao local onde a entidade dele chega para fazer o trabalho de caridade. Porque muitas vezes aquela casa, aquele terreiro, aquele centro espírita, não é o que ele se sente mais confortável, mas como ele está vendo verdade e amor, ele se adequa para continuar junto ao seu médium. De uma forma coesa, equilibrada. Já, se você está falando de mentor espiritual, não, estou falando dos guias mesmo, não estou falando desse mentor espiritual principal, estou falando de outros. Se vocês não sabem, muitas vezes o mentor espiritual de um médium pode não ser ligado a Umbanda. E esse mentor não é contra outros ancestrais que têm essa ligação se manifestem para trabalhar num terreiro. Pelo contrário, ele vê aquilo como
um direcionamento de trabalho mediúnico e caritativo, então para ele é útil. Então você vai percebendo que realmente, como muitas entidades ensinam, o mundo espiritual não tem religião. O mundo espiritual possui os espíritos que precisam de ajuda e os espíritos que podem e sabem ajudar. Simples assim. Como eles se manifestam vai ser de acordo com a vontade deles e com a egrégora que eles estiverem se manifestando. Mas só existe esses dois tipos. Não tem... é um espírito umbandista. Ele pode se sentir bem na Umbanda, mas ele já teve uma série de encarnações. Então, muitas vezes ele entende o islamismo, muitas vezes ele carrega Jesus no coração por ter tido encarnações como cristão. Mas, às vezes, na hora de trabalhar na Umbanda, ele vai se remeter àquela ancestralidade dele, àquela encarnação onde ele pôde viver nas matas de uma forma mais simples, mais pura. E ele vem como um caboclo. Então, como são uma série de encarnações, o espírito vai se lapidando. Ele aprende o que tem no indianismo, no budismo, no kardecismo, e vai trazendo essa bagagem espiritual, essa bagagem religiosa, como um conhecimento único, entende? Ele vai colher o que tem de positivo em cada crença. As crenças têm coisas negativas? Tem, né? Porque a crença na matéria ela é organizada pelo ser humano. O ser humano é falho. Então você vai ter um monte de besteira, vai ter dinheiro envolvido, vai ter gente pisando nos outros, achando-se melhor do que outras pessoas. Essas coisas, as entidades de luz não carregam. Elas carregam o que tem de positivo. Isso também é a orientação que a gente passa aqui no terreiro quando os médios vão visitar outros templos. Se olhou alguma coisa que você não concorda, ignora. Indiferença construtiva. Não te acrescenta, ignora. Traz para a sua vida e para o nosso terreiro o que você aprendeu de interessante, de positivo, de bom. Se você não concorda com alguma coisa naquela outra crença, naquela outra casa, não tem problema. É só você não praticar. Não é nem a sua casa. É simples assim. É como aquela conversa de pessoas perturbadas que ficam querendo ditar regras comportamentais sobre a vida dos outros. Eu sou contra casamento entre dois homens. É só você não casar com outro homem, feliz. Se você é contra, não casa com outro homem. Agora, você querer que o outro homem não faça o que ele quer da vida dele, você é complicado. Você está querendo ditar a regra da vida dos outros. Não tem o mundo, o ser humano e as religiões, elas têm que ser libertárias, para que o ser possa ter o seu espírito livre de preconceito, de ideologias, sabe, preconceituosas. É tanta coisa retrógrada que chega a me dar agonia. Jefferson, você quer que tudo vire uma anarquia? Não. A gente tem que entender que liberdade não é libertinagem, não é bagunça. Liberdade é você conseguir ter as suas escolhas, as suas preferências e viver o que você é, mas sempre respeitando os outros. Nunca passando por cima de ninguém, nunca cometendo crimes, atrocidades. Tem muita coisa que é atrocidade e não está dentro da lei. Tenta entender que a escravidão já foi da lei, tá, gente? O que ditava que aquilo era errado, bom senso e amor ao próximo. Se você acha que escravidão é certa, é uma coisa muito complicada, né? Mas era natural em outros tempos. Quando o sentimento foi prevalecendo, que as pessoas começaram a ver o tipo de injustiça que estava acontecendo. E o governo não achou isso bonito, tá, gente? Se houve libertação, você pode ter certeza que houve um interesse financeiro e político. Ninguém libertou negros porque queria ser bonzinho. Foi libertou porque houve outro tipo de interesse. Não vou ficar dando aula de história aqui, mas para qualquer um que leia,
vai entender que manter uma senzala chegou a um momento que era muito caro. É mais fácil você libertar eles, eles que se virem para viver, e você oferece o mínimo de dinheiro para pagar pelo trabalho. É melhor do que ter escravo. Você não precisa manter eles, paga uma miséria, que é, né? O mundo até hoje é assim. Mas vamos deixar isso para lá, porque senão a gente começa a fugir do assunto religião e espiritualidade. Então, tudo isso que eu falei é para que desperte vocês consciência de compromisso, de civilidade, de equilíbrio e de respeito por vocês mesmos, pelos seus dirigentes e pelas casas que vocês escolheram participar. Se a casa tem uma regra, cumpra. Ou já, se você não concorda, tenta entender a regra. Conversa com o seu dirigente. Se quando ele explicar você não concordar, talvez a casa não te sirva mais. Ou você não sirva mais para casa. É simples assim. Abraço, gente.